Olá, boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal define parâmetros para diferenciar usuários de traficantes de maconha. O entendimento foi no julgamento que descriminalizou o porte da droga para consumo próprio. Supremo suspende processo de falência da usina Lajinha, em Alagoas. Justiça obriga a Guarda Civil de São Paulo a adequar a atuação na Cracolândia. STF rejeita habeas corpus de ex-assessor da Presidência da República, investigado por tentativa de golpe de Estado. Distrito Federal é condenado a indenizar criança autista que foi submetida a maus tratos em escola pública. E ainda, ministro André Mendonça toma posse como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 26 de junho, começa agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo, rejeitou o pedido de liberdade provisória do ex-assessor da Presidência da República, Felipe Martins. O ministro aplicou ao caso jurisprudência da Corte de que não é cabível habeas corpus contra a decisão de integrante do STF. Evne Araújo tem os detalhes. Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, é investigado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O habeas corpus foi apresentado contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a prisão preventiva decretada contra ele. A defesa pedia a liberdade de Felipe e apontava o excesso de prazo na prisão cautelar. Na decisão, o ministro Flávio Dino ressaltou que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, não é possível aceitar habeas corpus contra decisões de ministro ou de órgão colegiado do tribunal, inclusive quando proferidas em procedimentos penais de competência originária do STF. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todos os recursos do processo de falência da usina Lajinha, em Alagoas, até que seja definida se a competência para julgar é do Tribunal Alagoano ou do Supremo Tribunal Federal. Entenda o questionamento na reportagem de Carolina Chaves. Em 2012, foi decretada a falência da usina Lajinha Agroindustrial de Alagoas e credores foram à Justiça pedir os direitos. O dono do estabelecimento, o ex-deputado federal João Lira, morreu em 2021 e a ex-mulher do parlamentar e uma das credoras, Solange Queiroz Ramiro Costa, entrou com uma reclamação no Supremo com pedido de liminar contra a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, que se declarou competente para julgar os pedidos dos credores. Em junho do ano passado, a Justiça alagoana assinou a autorização que liberou 61 milhões de reais para credores da empresa. Esse valor foi usado para pagar dívidas trabalhistas de mais de 17 mil funcionários. No Supremo, a ex-mulher do dono da usina afirmou que o TJ de Alagoas não pode julgar os processos porque mais da metade dos desembargadores é suspeita para julgar, já que a usina tem uma considerável influência no Estado. A autora afirmou que o tribunal teria burlado o número de magistrados na corte ao considerar um juiz convocado e aumentar a composição de magistrados aptos a julgar os recursos de falência. Ao suspender os recursos, o ministro Nunes Marques considerou os argumentos de que a parte reclamante aponta indícios que, se confirmados, poderiam caracterizar em tese burla à regra de competência inscrita no artigo 102 da Constituição Federal, segundo a qual compete ao STF julgar ações em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Nunes Marques considerou que essas informações mostram-se cruciais para determinar se houve ou não invasão da competência. Por isso, o ministro suspendeu a tramitação de todos os recursos até que seja definida a competência para julgar e solicitou informações ao Tribunal de Justiça de Alagoas. Começou hoje o 12º Fórum Jurídico de Lisboa, que debate os avanços e os recuos da globalização e as novas fronteiras. O evento é realizado na capital portuguesa pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Detalhes com Rocine Gomes. Serão 3 dias de debates sobre as novas soluções para o atual cenário internacional e o papel do Brasil nessas relações. Participaram da abertura ministros do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores, além de autoridades brasileiras e portuguesas. No discurso que abriu os trabalhos, o ministro do STF, Gilmar Mendes, destacou os 3 eixos do evento: governança, direitos ambientais e desafios tecnológicos, e afirmou que as discussões devem levar em conta a jurisprudência nacional e internacional. A 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa bateu recordes, com mais de 50 painéis, 300 palestrantes e mais de 2.000 inscritos na modalidade presencial e 500 de forma online. O evento encerra nesta sexta-feira. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso lançou um manual para estimular a utilização do NatJus, um núcleo técnico que orienta juízes em processos sobre a saúde pública. O objetivo é melhorar a prestação dos serviços da Justiça no Estado. Fernando Fernandes. Você sabia que a Justiça de Mato Grosso foi uma das pioneiras a implantar em 2011 o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário? O setor auxilia magistrados de todo o estado a julgar ações que envolvam processos de saúde pública. E para isso conta com uma estrutura especializada que faz uma avaliação, seguindo protocolos e evidências científicas das demandas de urgência e emergência que chegam até a Justiça. É aí, então, que é fornecido ao juiz responsável pelo caso o parecer técnico de pedidos como cirurgias, medicamentos e exames. Fisioterapeutas, farmacêuticos, temos enfermeiro, ou seja, uma equipe que foi toda treinada para poder dar a informação ao juiz, quanto à pertinência da ação, quanto à urgência da ação e se essa ação, se o pedido foi regulado ou não. A gente tenta esclarecer ao máximo o que está acontecendo para o juiz. E aí o juiz pode tomar uma decisão bem fundamentada, com tranquilidade de que não há um desvio importante ali do que foi pedido, do que está sendo informado da doença. Só em 2023, o NatJus atendeu cerca de 8.000 ações. E esse ano já são pouco mais de 4.500 pedidos avaliados. E para garantir maior padronização dos procedimentos e melhorias da prestação jurisdicional em matéria de saúde pública, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso realizou um webinário em que foi lançado o Manual Operacional do NatJus. Porque a ideia é apenas então somente assegurar segurança ao magistrado e à magistrada para que ele consiga decidir da melhor forma possível. A prioridade é que os magistrados usem o NatJus. Então, nós temos que nos familiarizar com o NatJus, como é que ele funciona, como ele é fácil, é prático, é muito útil. Então, nós queremos que todos os magistrados, boa parte já utiliza, mas nós queremos que seja unânime. Todos, antes de proferir a decisão, buscar as questões técnicas, né? Notas técnicas que vão auxiliar ele a uma decisão mais uniforme. A seguir, varas empresariais regionalizadas passam a funcionar no Paraná. E ainda, a posse do ministro do STF, André Mendonça, como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. É no próximo bloco. O ministro André Mendonça, do STF, assumiu como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. A posse foi nesta terça-feira e quem acompanhou foi a repórter Daniela Ramalho. Em solenidade realizada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro André Mendonça tomou posse como integrante efetivo do TSE. Mendonça já fazia parte do TSE desde 5 de abril de 2022, mas como ministro substituto, agora assume uma das vagas destinadas a representantes do Supremo Tribunal Federal. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição
e as leis da República. Tenho certeza que honrará a cadeira e a Justiça Eleitoral com todos os compromissos democráticos que ela tem. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, como ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal, além de advogados e jornalistas. Vamos conferir agora a trajetória do ministro André Mendonça, reportagem de Fábio Ruas. Nascido em Santos, São Paulo, em 1972, André Luiz de Almeida Mendonça se tornou ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral em abril de 2022. Agora, assume como titular pela primeira vez em uma das vagas destinadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal na composição do TSE. André Mendonça é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, com título reconhecido na Universidade de São Paulo. Também é professor universitário no Brasil e no exterior. Antes de se tornar ministro do STF em 2021, André Mendonça atuou na Advocacia Geral da União por quase 22 anos. Chegou a assumir o cargo de advogado-geral da União por 2 vezes, além de ter sido ministro da Justiça e Segurança Pública. O TSE tem 7 ministros titulares, sendo 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados. Os ministros são eleitos para um biênio, sendo permitida a recondução por mais 2 anos. Cada ministro efetivo tem um substituto da mesma classe. As varas empresariais regionalizadas passaram a funcionar no Paraná. A criação destas varas específicas atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça e prevê maior uniformidade e celeridade nas decisões. Repórter Joenalva Porto tem mais informações. Na comarca de Curitiba, 4 varas cíveis já atuam com a especialização para julgamento de casos relativos ao direito empresarial. A especialização já foi implementada também em Ponta Grossa e está prevista para Cascavel, Maringá e Londrina, abrangendo as 5 macro-regiões do Paraná. Essas varas, então, elas concentram a competência envolvendo recuperação judicial, falência, matéria empresarial e arbitragem. Com relação à matéria empresarial, dá para citar como exemplo as ações envolvendo sociedades, né? Apuração de haveres, disputas societárias, dissolução de sociedade, também matérias de marcas e patentes, concorrência desleal, franquias. Um evento realizado no TJPR no início de junho celebrou a instalação das varas empresariais regionalizadas no estado. E a concretização do lançamento, da instalação das varas regionais empresariais é um sonho acalentado por muitos e que hoje se torna realidade. Essa ocasião, este momento, de fato, é muito significativo, porque foi muito esperado, como já mencionado pelo nosso presidente aqui, por toda a advocacia, especialmente pela advocacia que atua na área do direito empresarial, direito comercial, falências. A criação de varas empresariais atende a uma recomendação do CNJ. A especialização de magistrados e servidores prevê uma maior uniformização e previsibilidade das decisões relativas à matéria, trazendo mais celeridade e segurança jurídica. A empresa, como uma ferramenta social, ela precisa rapidamente dar as respostas de empregabilidade, de planejamentos de investimentos. Eu acho que, então, olhando a sociedade como alguém que se beneficia de uma ferramenta social que é a empresa, todos ganham. E, principalmente, eu acho que o acúmulo de experiência do próprio juiz na especificidade do direito empresarial, que é muito dinâmico, ele muda muito rápido. Então, isso também vai trazer, com certeza, melhoras na performance interna do judiciário. O projeto não implicou acréscimo de despesas ao Poder Judiciário e não foi necessária a criação de novas unidades judiciárias. A formação continuada da equipe que atua na competência é promovida pela Escola Judicial do Paraná. A gente fez um curso de 40 horas para se debater questões práticas, enfim, foi um curso que eu sei foi muito bem avaliado na escola e foi muito importante ser servidores para justamente se adaptar a essa nova linguagem, esses novos temas. Nós pudemos trocar várias experiências, rememorar aspectos específicos da matéria, trocar experiências com os colegas de outros núcleos.
A seção 2 de dissídios individuais do TST cassou liminar que impediu o Banco Santander de utilizar o recurso de geolocalização para comprovar a jornada de um bancário. Segundo o colegiado, o método é adequado, proporcional e não viola o sigilo de comunicações garantido pela Constituição Federal. Repórter Michele Chiapa. Na Justiça, o bancário que trabalhou 33 anos no Santander pediu pagamento de horas extras. Em defesa, o banco alegou que o empregado ocupava cargo de gerência e, portanto, não estava sujeito ao controle de jornada. Além disso, a instituição bancária solicitou que fossem produzidas provas de geolocalização relativas aos horários em que o empregado afirmou ter feito horas a mais. O método comprovaria se de fato ele estava, ao menos, nas dependências da empresa. Em primeiro grau, foi determinado que o empregado informasse o número de telefone e o e-mail, que é a identificação do aparelho para oficiar as operadoras de telefonia. Caso ele se recusasse, seria aplicada a pena de confissão, que é quando, na ausência da manifestação de uma das partes, as alegações da outra são tomadas como verdadeiras. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, cassou a decisão e o banco recorreu ao TST. A instituição reforçou o argumento de que a prática não violaria o direito à privacidade do empregado, porque não houve ressalva de horários, finais de semana ou feriados. Sustentou ainda que a geolocalização se restringiria aos horários de prestação de serviços alegados pelo bancário. O trabalhador, por outro lado, defendeu que o Santander tinha outros meios de comprovar a jornada, sem constranger a intimidade do profissional. O relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, foi o ministro Amaury Rodrigues. Ele considerou a geolocalização do aparelho celular adequada como prova, porque o método permite saber onde o trabalhador estava durante o alegado período de cumprimento da jornada de trabalho. Não há quebra de sigilo de comunicação. Não estou ouvindo gravações, conversas, e isso é comunicação. A localização é diferente. O local onde o aparelho está e mais restrito ao ambiente e ao horário em que é possível, em que se alega a localização do trabalhador. O vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, abriu divergência. Para ele, o uso da geolocalização afeta a privacidade. A banalização, ou seja, a autorização desta prova de forma corriqueira ou como primeira prova, como ocorreu nos autos, viola direito à intimidade na medida em que confere à ampla defesa e ao contraditório patamar de direito absoluto. Mas, por maioria de votos, a SDI 2 cassou a liminar que impedia o Banco Santander de requerer a prova digital de geolocalização para a comprovação da jornada do bancário. Em casos de catástrofes climáticas, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, crianças e adolescentes são os que mais precisam de apoio até retomar a rotina de brincar e estudar. Para acolher esta parcela da população da capital gaúcha, a Coordenadoria da Infância e da Juventude atua desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos conferir como é o trabalho dos servidores por lá na reportagem de Mauro Vercoise. Desde o início da calamidade climática que impactou o Rio Grande do Sul, uma atenção especial tem sido dada para as crianças e adolescentes através da CIGRS. Para o juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, o mutirão central Cidadania é uma grande ação para unir esforços e restaurar a cidadania de todos os atingidos pelas enchentes no estado. Temos lá a presença de todos os magistrados da Infância e Juventude de Porto Alegre, num sistema de rodízio, justamente para dar informações e para verificar algum caso em que seja necessário a intervenção jurisdicional. Em eventos de catástrofes e calamidades, como ocorreram no Rio Grande do Sul, é a população vulnerável que mais sofre, em especial as crianças e adolescentes, que precisam de todo o apoio. Para a técnica judiciária da CIGRS, Karine Becker Bigelini,
O atendimento na Central Cidadania é fundamental para assessorar a população atingida pelas enchentes, que busca informações sobre procedimentos de adoção, guarda, viagens, auxílio federal, estadual e municipal, direitos e proteção das crianças. Fazendo um acompanhamento mais relacionado às questões dos abrigos, né? As pessoas que estavam nos abrigos, né? Que estão nos procurando também. São dadas várias informações quanto à questão de adoções, né? De guardas. Ontem, inclusive, nós tivemos um caso de uma família que a história nasceu num abrigo emergencial e a família finalizou o atendimento ontem aqui, saindo com um termo de guarda definitivo, né? Então foi muito especial assim esse momento. Segundo o juiz corregedor Johnson, este é um momento sensível de abalo material e psicológico das famílias, com deslocamento temporário para abrigos e longe da rotina das aulas nas escolas. Naquela primeira fase de socorro, né, foi algo interessante a união da sociedade civil com o poder público, e hoje nós não temos em cadastros oficiais nenhuma criança, né, desaparecida. No próximo bloco, STJ diz que OAB não pode atuar como assistente de defesa de advogado acusado de crimes no exercício da profissão. E a gente mostra também como foi a sessão plenária no Supremo nesta quarta-feira. Voltamos em instantes. Nesta quarta-feira, o STF estabeleceu o parâmetro de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. O entendimento foi no julgamento que descriminalizou o porte da droga para consumo próprio. Reportagem Marta Ferreira. O Supremo não discutiu a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza como crime. Na prática, o porte de maconha para consumo próprio segue sendo um ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Com a decisão do STF, esse ato passou a ser considerado um ilícito administrativo, ou seja, com punição mais branda do que uma infração penal, não gerando antecedente criminal ao usuário. Mas o porte para consumo próprio segue sujeito às sanções administrativas que estão previstas na Lei de Drogas de 2006, entre elas advertências sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O tribunal também discutiu a fixação de um critério objetivo para diferenciar o tráfico do porte e da produção para consumo próprio. Isso porque até então essa definição ficava a cargo da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Mas a norma é interpretada de formas diversas, dependendo da pessoa e do local em que ocorrer o flagrante. Assim, o plenário decidiu que a quantidade máxima de maconha que configura como uso pessoal é de 40 gramas ou 6 plantas, até que sobrevenha legislação regulando essa questão. Considero que esse é o capítulo principal da nossa decisão. Ao fixarmos a quantidade que, a partir de agora, como presunção, vai distinguir o usuário de traficante, vai evitar que esta prisão exacerbada forneça mão de obra para o crime organizado nas prisões brasileiras. Portanto, ninguém aqui no Supremo Tribunal Federal, nenhum dos 11 ministros, defende o uso de drogas. Antes, pelo contrário, nós desincentivamos o uso de drogas. Drogas ilícitas são uma coisa ruim. Nós estamos aqui debatendo a melhor forma de enfrentar este problema e minimizar as suas consequências para a sociedade. E constatamos que a não fixação de uma quantidade distintiva tem sido uma má política pública relativamente às drogas. E aqui já numa opinião própria, penso que a política de drogas que se deva praticar é a de monitoramento dos grandes carregamentos, de persecução dos grandes traficantes
de monitoramento do dinheiro e do policiamento tão intenso quanto possível de fronteiras, e não a política de prender em flagrante meninos pobres de periferia com pequenas quantidades de drogas. Esse caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Os ministros também chegaram ao consenso sobre a liberação de valores contingenciados do Fundo Nacional Antidrogas e a destinação de parte da verba em campanhas educativas, principalmente para os mais jovens, sobre os malefícios do consumo de drogas, de forma semelhante ao que foi feito em campanhas sobre o cigarro. Essa discussão chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de destacar que o tema é sim de competência do Supremo. Quem recebe os habeas corpus que envolve as pessoas presas com drogas é o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nós precisamos ter um critério que oriente a nós mesmos em que situações se deve considerar tráfico e em que situação se deve considerar uso. Portanto, não existe matéria mais pertinente à atuação do Supremo do que essa, porque cabe ao Supremo manter ou não uma pessoa presa, como cabe aos juízes de primeiro grau. Portanto, essa é tipicamente uma matéria para o Poder Judiciário. Nós precisamos ter um critério para definir se a pessoa deve ficar presa ou não. Ou seja, se nós vamos produzir esse impacto dramático na vida de uma pessoa ou não. Portanto, não há papel mais importante, talvez, para o Judiciário do que ter um critério para definir se uma pessoa deve ser presa ou não deve ser presa. E nesta última sessão plenária do semestre, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um balanço dos trabalhos e dos primeiros 9 meses dele na presidência da Corte. Nós recebemos 37.647 processos entre originários e recursais. Foram 12.021 originários e 25.626 recursais. Houve um aumento de 13% no recebimento de processos originários e uma redução de 3,2% de processos recursais. O que nós verificamos é que os recursos vêm diminuindo em razão do funcionamento adequado da repercussão geral, porém, vem aumentando o número de reclamações. Tivemos um aumento de quase 50% nas reclamações nesse primeiro semestre de 2024. 58% dos processos foram registrados à presidência e 42% distribuídos aos ministros. E nós conseguimos bater a distribuição e baixamos 39.285 processos, 10,5% superior ao que foi feito em 2023. Portanto, nós julgamos aqui quase 40 mil processos nesse primeiro semestre. E, com isso, tivemos uma redução importante do acervo do tribunal, que chegou ao menor acervo dos últimos 30 anos, com 21.814 processos em tramitação. Baixamos em quase 10% o acervo que tínhamos no final de 2023. O Supremo proferiu 52 mil decisões, 10.034 decisões colegiadas entre turmas e plenários. Nós tivemos 36 sessões presenciais, sendo 18 ordinárias e 18 extraordinárias. Tivemos 21 sessões plenárias virtuais, 2 sessões solenes e uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ao todo, nós julgamos 3.855 processos em colegiados, sendo 44 no sistema presencial. A primeira turma julgou 2.863 processos e a segunda 3.297.
foram atribuídos em repercussão geral 20 novos temas, sendo que 10 deles o tribunal reconheceu a existência de repercussão geral, 2 foram julgados com reafirmação de jurisprudência e em 6 temas foi afirmada a ausência de repercussão geral e 2 estão pendentes de julgamento. O presidente da Suprema Corte ainda falou sobre as conquistas da comunicação do STF e destacou a importância da TV Justiça. Temos estado atuantes nas redes sociais, tentando atingir um público mais jovem, com uma linguagem, por vezes, diferente da nossa, mas necessária para chegar a um público maior. E ganhamos no nosso canal do WhatsApp o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2024. Na TV Justiça, conseguimos começar a operar em canal aberto aqui em Brasília, que é o canal número 1, e estamos numa fase de ajustar a programação e desenvolvendo um STF Play, que é um app que vamos ter no celular, em que o usuário pode colocar o número do processo e acessar o vídeo da sessão ou o voto específico que ele está interessado, o que vai facilitar muito a divulgação de decisões do Supremo, a pesquisa e, indiretamente, aumentar a audiência da TV Justiça via o STF Play. E ainda nesta quarta-feira, ao abrir a sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso exibiu cards de uma campanha de combate ao ódio e às fake news. As mensagens da Associação Nacional de Editores de Revistas incentivam a prática de checagem de informações com atenção para textos e imagens que podem ser forjadas pela inteligência artificial. A importância do jornalismo profissional para uma sociedade bem informada também foi destaque. A seguir, você vai ver que o Distrito Federal foi condenado a indenizar criança autista submetida a maus tratos numa escola pública. Voltamos já, depois do intervalo. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, regulamentou as normas para garantir os direitos de pessoas com deficiência nas linhas interestaduais. A medida veio depois de uma ação do Ministério Público Federal. Márcio Pontinelli tem os detalhes. Depois que o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar o desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência nas linhas interestaduais, a Agência Nacional de Transportes Terrestres regulamentou as normas para o atendimento a esse público. Uma delas é o direito de transportar cadeira de rodas nos bagageiros dos ônibus sem custo adicional. Com a iniciativa, o MPF encerrou os procedimentos judiciais e agora segue acompanhando o cumprimento da regulamentação. O Distrito Federal foi condenado a indenizar um aluno com transtorno do espectro autista. O menino teria sido submetido a maus tratos numa escola pública. As informações com o repórter Pablo Lemos. De acordo com a Justiça, há evidências de que os maus tratos causaram abalo psicológico à criança e regressão na comunicação verbal. No processo, consta que a diretora da escola na região administrativa do Guará, no Distrito Federal, reconheceu que a professora não tinha capacidade psicológica para cuidar de alunos com transtorno autista. Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é inegável que a atitude da professora demonstra desrespeito aos direitos fundamentais da criança, ao desenvolvimento físico, mental e moral e à dignidade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em março do ano passado, a mãe solicitou uma reunião com a escola por notar mudanças no comportamento do filho e no tratamento de uma das professoras. A criança tem autismo moderado de nível 2 e precisa de suporte especializado, mas teria sido submetida a todo tipo de violência, como gritos, xingamentos e castigos. A mãe alega que a diretora foi omissa e que a criança deixou de frequentar a escola. O Distrito Federal negou as acusações, mas foi condenado a uma indenização de R$30 mil.
Apesar da gente estar muito feliz com essa decisão, a gente ainda espera que o GDF ele dê um cuidado maior para essas crianças com autismo, porque apesar de ter tido essa condenação, né, condenando o Distrito Federal em danos morais, nada disso supera toda aquela dor que as mães que foram causadas às mães e às crianças, né, o abalo psicológico e a regressão que eles tiveram. Em nota, a Secretaria de Educação do DF informou que os fatos estão sendo apurados em relação a todos os servidores envolvidos e que vai adotar todas as medidas cabíveis. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde só precisa cobrir psicopedagogia para pessoas com autismo se feita por profissional de saúde em ambiente clínico. As informações com Marina Campos. Segundo o colegiado, a psicopedagogia só se enquadra no conceito de serviço de assistência à saúde quando realizada em ambiente clínico e conduzido por profissionais de saúde. Por isso, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a cobrir sessões realizadas em ambiente escolar ou domiciliar. De acordo com o processo, um médico prescreveu a uma criança com autismo uma série de sessões de terapia, como psicologia, psicopedagogia, musicoterapia e ecoterapia, por tempo indeterminado. O plano se negou a cobrir o tratamento. A Justiça em primeiro grau condenou a operadora a custear todas as terapias. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu as sessões de musicoterapia e ecoterapia. Ao STJ, a operadora alegou que também não poderia ser obrigada a custear sessões de psicopedagogia, pois, entre outras coisas, o procedimento tem caráter educacional e não médico-hospitalar. A mãe da criança também recorreu ao STJ, sob o argumento de que a ecoterapia e a musicoterapia têm eficácia comprovada e deveria ser coberta pelo plano. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que somente em ambiente clínico e quando conduzida por profissionais da saúde, que a psicopedagogia se configura como efetiva prestação de serviço de assistência à saúde, podendo ser objeto do contrato de plano de saúde, disciplinado pela Lei 9.656, de 98, ressalvada a possibilidade de haver previsão contratual para a cobertura do tratamento em ambiente escolar ou domiciliar. Quanto ao recurso da mãe, a ministra lembrou que a terceira turma consolidou o entendimento de que a ecoterapia e a musicoterapia são métodos eficientes e devem ter cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Justiça Federal condena diretor de grupo empresarial que aplicava golpes em servidores públicos. Funcionários da OAB são equiparados a servidores públicos para fins penais. Justiça obriga a Guarda Civil de São Paulo a adequar a atuação na Cracolândia. E Polícia Federal investiga a partida do Brasileirão por manipulação de resultados. Vamos conferir. Na Operação Jogo Limpo, a Polícia Federal investiga uma partida da Série D do Campeonato Brasileiro por suspeita de manipulação de resultados. O jogo foi entre o Inter de Limeira, de São Paulo, e o Patrocinense, de Minas Gerais, vencido pelo time paulista por 3-0. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. São alvos da operação integrantes e ex-integrantes de uma das equipes. A investigação aponta que os apostadores já tinham conhecimento prévio de qual equipe seria vencedora. As penas podem variar de 2 a 6 anos de reclusão. A Polícia Federal atua no caso com autorização expressa do ministro da Justiça. A Justiça de São Paulo determinou que agentes da Guarda Civil Metropolitana não devem usar bombas de gás lacrimogêneo, dar tiros de bala de borracha ou participar de operações policiais na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público. A mesma sentença obriga o poder público a implantar um canal direto de comunicação da população com o comando da Guarda Civil para atender denúncias. Embora a Ordem dos Advogados do Brasil não integre a administração pública, os funcionários são equiparados a servidores públicos para fins penais, conforme previsto em lei. O entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao negar habeas corpus a um homem condenado pela participação em esquema de corrupção que tinha por objetivo fraudar exames de admissão na OAB. O denunciado e outros acusados teriam contado mediante pagamento com auxílio de uma funcionária da OAB para obter antecipadamente as questões que seriam aplicadas no exame.
O réu foi condenado a 3 anos e 8 meses de prisão pelo crime de corrupção ativa, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o recurso do Ministério Público Federal e elevou a pena para 7 anos e 4 meses. A Justiça Federal no Amazonas condenou o diretor de um grupo empresarial, Rodrigo Faria da Silva, a 20 anos e 3 meses de reclusão e multa por crimes de operação financeira sem autorização do Banco Central, formação de organização criminosa, entre outros. Ele é o primeiro condenado do esquema, que, segundo as investigações, movimentou pelo menos 156 milhões de reais entre 2019 e 2022 e envolveu pessoas no Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e em Roraima. A Justiça Federal de Itaituba, no Pará, autorizou e a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão no estado e também em Mato Grosso para combater o desmatamento de mais de 15 mil hectares na zona rural de Castelo dos Sonhos, no centro da Amazônia Legal. As informações com Carolina Chaves. Na operação, os policiais apreenderam uma pistola e um revólver na casa de um dos investigados. O homem foi preso em flagrante por porte de arma de fogo. A Justiça também autorizou o sequestro dos bens dos suspeitos, avaliados em mais de 630 milhões de reais. Segundo as investigações, fazendas que estavam em nome de laranjas tiveram áreas intensamente desmatadas em blocos, uma prática comum entre os poceiros devido ao tamanho e à rapidez da devastação. A maior parte da área desmatada foi queimada em seguida. Por causa disso, o nome da operação é Surtur, que significa gigante do fogo na mitologia nórdica. E nesta época do ano de seca, a natureza sofre com outro tipo de crime ambiental, a queimada. Ela destrói a vegetação, polui o ar, coloca em risco a saúde humana e a vida de animais. A pena prevista para quem provoca o fogo é de prisão de até 4 anos e multa que pode chegar a 50 milhões de reais. Repórter Viviane Novaes. O Pantanal está em chamas. Nesta época de seca, é fogo para todo lado. Estas imagens que circulam nas redes sociais mostram um grande incêndio numa mata ao lado do rio Paraguai durante uma festa junina em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Só no primeiro semestre deste ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou a maior quantidade de focos de incêndio no Pantanal e no Cerrado desde 1988, mais de 15 mil focos. Já na Amazônia, o número é o maior dos últimos 20 anos. Passa de 12 mil focos. De acordo com o Código Florestal, provocar incêndio na natureza é crime. Se for culposo, sem intenção, a pena vai de 6 meses a 1 ano de prisão. Se for doloso, ou seja, com intenção de provocar o fogo, a pena varia de 2 a 4 anos de prisão. Nos 2 casos, a multa pode chegar a 50 milhões de reais. O advogado criminalista Eduardo Araújo diz que o juiz aplica a multa levando em conta a condição financeira do autor. Quando a gente trata de crime de multa, é com relação à questão do potencial financeiro que aquele suposto agressor ele tem, até para que aquele valor ele possa ser utilizado para eventualmente reparar o dano que ele tenha causado. E aí a reincidência também é um outro fator que deve ser observado até para que essas multas elas sejam fixadas num patamar que de fato cumpram o objetivo dela, que é impedir que aquele crime se perpetue e principalmente que ele volte a acontecer. Como a pena para o crime não passa de 4 anos de prisão, o infrator pode fazer um acordo de persecução penal e escapar da cadeia. Nos casos onde o crime ele não é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena máxima ela não ultrapassa os 4 anos, como é o caso da queimada, pode ser oferecido esse acordo, e aí a promotoria ela elenca algumas condições para aquele acordo, e aí após o cumprimento do prazo daquele acordo e das demais condições, a pessoa ela fica com o que a gente chama no popular da ficha limpa, né? Como se ela não tivesse cometido aquele crime. Agora é bom lembrar que em caso de reincidência, né, até porque uma das condições do acordo é a confissão, então em caso de reincidência, aquela confissão do primeiro processo ela pode ser utilizada em seu desfavor. Então essa é uma das condições também colocadas aí pelo acordo. O Código Florestal dá exemplo de 3 casos onde a queimada é permitida. O fogo pode ser usado em propriedade com atividade agropastoril, em pesquisa científica e também em áreas de vegetação nativa para conservação. É o caso, por exemplo, de áreas protegidas como o Parque Nacional de Brasília. Quando chega a época de seca, órgãos como o Grupamento de Proteção Ambiental
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal são chamados para fazer o aceiro negro, como conta Marcos Diniz. Ela é uma queima controlada, então a gente vai militares conduzindo o fogo para ele queimar uma região e dali a gente perde a continuidade, ou seja, quando iniciar um foco de incêndio naquela vegetação, por qualquer motivo que seja, quando ele chegar no nosso aceiro negro, ele não vai se propagar para o resto. Então, a gente cria pequenos incêndios controlados, a todo momento monitorado ali por militares, quando o CBMDF executa, mas a gente, com esse pequeno incêndio, evita criar grandes incêndios. A queimada controlada precisa de autorização de órgãos ligados ao meio ambiente. Quando o incêndio já tomou conta da vegetação, os bombeiros que combatem o fogo fazem uma perícia no local. A gente vai rastrear o caminho do incêndio até achar o foco inicial. Se for achado um indício de causa criminosa, sempre é feita a remessa à Polícia Civil, que fica a cargo da investigação e, se for uma intercorrência de um crime, fazer o inquérito devido. A seguir, Justiça determina que Receita Federal coloque o nome de duas mães no registro do CPF do filho. E ainda, Supremo e Neoenergia Brasília firmam parceria para instalação de usinas solares nos telhados do STF. Voltamos já. Em Rondônia, a Justiça determinou que a Receita Federal coloque o nome de duas mães no registro do CPF do filho. A determinação partiu de uma manifestação do Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal se manifestou a favor durante uma ação judicial em que duas mães pediram o direito de ter os nomes incluídos no registro do CPF do filho. Mesmo que na certidão de nascimento da criança constem os nomes das duas mães, a Receita Federal alegou que seu sistema informatizado de CPF só permite a inclusão de um pai e uma mãe. Por isso, considerou apenas o nome da primeira mãe, que constava na certidão de nascimento sem qualquer menção à outra. Para o MPF, entre outros pontos, o registro de dupla maternidade ou paternidade é um direito fundamental garantido por lei. A Suprema Corte e a Neoenergia Brasília firmaram hoje uma parceria para a instalação de usinas solares nos telhados do STF. Repórter Viviane Novaes acompanhou. As usinas de energia solar vão ser instaladas no teto dos anexos 1 e 2 da Suprema Corte. Estas montagens de fotos mostram que os equipamentos vão ficar no teto dos prédios. O acordo de cooperação técnica foi assinado entre o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e dirigentes da Neoenergia, entre eles o CEO da empresa, Eduardo Capilasteg. O executivo disse qual será o investimento com as usinas de energia solar e a economia para o Supremo. Hoje, a assinatura deste acordo com o Supremo Tribunal Federal é mais marco neste caminho da sustentabilidade. Este proyecto es parte de nuestra búsqueda por soluciones innovadoras que benefician a la comunidad. Con investimento de 1 millón de reais, giraremos economía de 275.000 reais ano a las contas públicas. O investimento de R$1,5 milhão será da própria Neoenergia. O acordo faz parte do Programa de Eficiência de Energia regulado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e beneficia órgãos públicos, por exemplo. O presidente do STF disse que a parceria com a Neoenergia está associada às preocupações ambientais. A questão da proteção ambiental se tornou um dos temas definidores do nosso tempo. E é um dos eixos da minha gestão. Nós estamos procurando tomar todas as medidas ao nosso alcance para minimizar o impacto ambiental da atuação do Supremo e do Judiciário de uma maneira geral. O ministro Barroso também destacou que o Brasil precisa assumir o papel de liderança na pauta ambiental. Nós hoje não temos condições de sermos uma grande liderança industrial ou tecnológica. Infelizmente, eu espero que possamos vir a ser em breve. Mas o Brasil tem toda a condição de ser uma grande liderança global ambiental
porque nós temos energia predominantemente limpa, que é a hidroelétrica, nós temos fontes inesgotáveis de energia renovável, solar, eólica e biomassa, e temos a Amazônia também com os serviços ambientais que presta ao Brasil e à humanidade. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.